Dia 112, Levítico capítulo 26. Não façam ídolos, nem imagens lavradas, nem construam colunas ou monumentos religiosos, nem ponham pedras modeladas em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e respeitem o meu tabernáculo. Eu sou o Senhor. Se vocês obedecerem às minhas leis e aos meus mandamentos e os praticarem, eu darei chuva a vocês no tempo certo, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão seu fruto. Mal estarão acabando de debulhar as espigas e já estarão colhendo uvas, e as colheitas das uvas se estenderá até a época de semear novamente os campos. Vocês terão comida com fartura e viverão em segurança em sua terra. Darei paz a vocês, e vocês poderão dormir tranquilos, sem medo nem perturbação. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e não haverá derramamento de sangue na sua terra. Os inimigos que queriam combater Israel serão perseguidos, e as espadas dos israelitas derrubarão todos eles. 5 de vocês farão correr 100 inimigos. 100 de vocês serão capazes de perseguir 10.000 inimigos. E os seus inimigos cairão vencidos diante de vocês. Cuidarei de vocês e lhe darei muitos filhos. Cumprirei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo da colheita armazenada do ano anterior e terão de se livrar dela para dar espaço para nova colheita. Estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei os seus deuses, e vocês serão meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirou da terra do Egito para não serem mais escravos. Quebrei as correntes que os prendiam e os fiz andar de cabeça erguida. Mas se não derem ouvidos a mim e não me obedecerem fielmente a todos esses mandamentos, se rejeitarem as minhas ordens e deixarem de colocar em prática os meus mandamentos, rompendo os termos da minha aliança, então eu os tratarei da seguinte maneira: castigarei vocês com pavor repentino, doenças e febres abrasadoras. Os seus olhos enfraquecerão e a vida de vocês definhará. Vocês semearão em vão, porque os seus inimigos comerão as suas colheitas. Virarei o meu rosto contra vocês, e vocês serão perseguidos e derrotados pelos seus inimigos. Os seus adversários os dominarão, e vocês fugirão apavorados, mesmo quando ninguém o estiver perseguindo. Se depois de tudo isso vocês não me derem ouvidos, eu o castigarei 7 vezes mais, por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho do seu poder, e farei os céus como ferro e a terra como bronze. Vocês gastarão suas forças de tanto trabalhar, mas a terra não lhes dará a colheita, nem as árvores darão o seu fruto. E se mesmo assim continuarem rebeldes, o que digo, multiplicarei o castigo de vocês 7 vezes, segundo os seus pecados. Mandarei animais ferozes contra vocês. Eles matarão seus filhos, acabarei com os seus rebanhos e reduzirei vocês cada vez mais a ponto de os caminhos de Israel ficarem desertos. Se você, apesar disso, não se corrigir e não voltarem para mim, continuando a me desafiar, eu marcharei contra vocês e o castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados.
Farei com que os inimigos os ataquem para vingar a minha aliança. Quando se refugiarem em sua cidade, mandarei uma praga sobre vocês, e vocês serão dominados pelos inimigos. Quando eu lhe cortar o suprimento de pão, 10 mulheres assarão pão num só forno, e cada pessoa receberá uma porção tão pequena de comida que não conseguirá matar sua fome. Se ainda não me ouvirem e continuarem desobedecendo às minhas ordens, então voltarei a minha ira contra vocês com castigos 7 vezes maiores por causa dos seus pecados. Vocês chegarão a comer a carne dos seus filhos e de suas filhas. Destruirei os altares nos morros onde vocês adorarão ídolos, despedaçarei as imagens do Deus Sol. Depois jogarei os cadáveres de vocês em cima dos seus ídolos caídos e rejeitarei vocês. Transformarei a sua cidade em deserto, destruirei os seus lugares de culto e não terei prazer no aroma de suas ofertas. Arrasei de tal forma a terra em que vocês moraram, que isso causará espanto aos inimigos invasores. Espalharei vocês entre as nações e desembainharei as espadas atrás de vocês. Sua terra ficará deserta e as suas cidades em ruínas. Então a sua terra poderá gozar dos seus anos sabáticos, enquanto estiver abandonada e deserta. E quando vocês estiverem espalhados entre as nações dos seus inimigos, a terra que dei a vocês poderá desfrutar dos seus sábados. Enquanto estiver abandonada, a terra terá o descanso sabático, porque, quando vocês moravam lá, não lhe deram devido descanso. Quanto aos que sobreviverem nas terras dos seus inimigos, encherei o seu coração de tal pavor que fugirão assustados ao movimento de uma folha. Fugirão como se estivessem sendo perseguidos por homens armados e espadas, e cairão sem que estejam sendo perseguidos por alguém. Sem que ninguém persiga esses israelitas, eles cairão tropeçando uns nos outros, e caídos uns sobre os outros, serão facilmente apanhados e destruídos pelos inimigos. Vocês morrerão entre as nações, a terra dos seus inimigos o consumirá. Os que sobreviverem nas terras inimigas finalmente serão destruídos pelos seus próprios pecados, e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Mas se confessarem os seus pecados e dos seus antepassados, reconhecendo que foram infiéis a mim, fazendo com que eu ficasse contra eles e os espalhasse pela terra dos seus inimigos, se seu coração obstinado a se humilhar e aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e me lembrarei da terra de Israel. Enquanto isso, a terra aproveitará a desolação para desfrutar dos sábados. Receberão castigo pelos seus pecados, porque desobedeceram as minhas leis e desprezaram os meus mandamentos. Mesmo assim, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os abandonarei para destruí-los totalmente, nem quebrarei a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Por amor deles, eu me lembrarei da aliança que fiz com seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Eu sou o seu Senhor. Essas foram as leis e as ordens e as instruções que o Senhor deu ao povo de Israel no Monte Sinai por meio de Moisés. Salmos, capítulo 33. Cantem de alegria ao Senhor todos os que têm amor por Ele. Louvar o Senhor é o que há de melhor para os justos.
Cantem melodias de gratidão ao Senhor com harpa de 10 cordas. Usem instrumentos de corda para cantar salmos em louvor a Ele. Cantem uma nova canção ao Senhor. Toquem bem os instrumentos com gritos de alegria. Façam isso porque a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Ele tem prazer na prática da justiça e da verdade. A terra está cheia de bondade do Senhor. Mediante uma palavra do Senhor, os céus foram criados, com o sopro de sua boca apareceram todos os corpos celestes. Ele formou os grandes oceanos num só lugar. Ele criou uma grande represa para as águas do mar e as grandes ondas. Por isso, toda a terra tema o Senhor, temam diante deles todos os habitantes da terra, porque uma só palavra ele criou todas as coisas. Ele ordenou e o universo inteiro apareceu. O Senhor desfaz os planos e projetos das nações que não lhe obedecem, mas os planos do Senhor são eternos, não podem ser modificados. As suas decisões serão mantidas para sempre. Feliz é o povo que tem o Senhor como seu Deus, o povo que ele escolheu para ser exclusivamente seu. Lá do céu, o Senhor olha a terra e vê toda a humanidade do seu santo lugar onde vivem, ele observar a vida de todos os habitantes da terra. Ele fez cada um de nós e conhece cada coração e tudo que fazem. O melhor exercício do mundo não salva a vida de um rei. Nem guerreiros conseguem a vitória por serem fortes e corajosos. Um belo cavalo, treinado para a batalha, não é garantia de vitória. Apesar de suas grandes forças, é incapaz de salvar. Mas os olhos do Senhor vigiam e protegem os que lhe obedecem e dependem completamente do seu grande amor. Quando estiverem correndo perigo de vida, quando houver fome na terra, eles serão salvos pelo Senhor. Nossa esperança está no Senhor para nos salvar. Ele nos ajuda e nos protege. Ele dá alegria ao nosso coração, porque confiamos no seu santo nome. Senhor, cubra-nos sempre com o seu amor constante e cuidadoso, pois nossa esperança está em Ti. Eclesiastes, capítulo 9. Dediquei-me a entender tudo isto e cheguei à conclusão que os homens bons e os que respeitam Deus dependem. Ele sabe o que esperar, inclusive o amor e o ódio. O homem não sabe o que vai acontecer no seu futuro, mas isso não faz diferença. Todos partilham de um destino comum, sejam honestos ou desonestos, bons ou maus, puros ou impuros, os que oferecem sacrifício e os que não oferecem. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem não os faz. Este é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. Todos têm o mesmo destino. Isto acontece porque os homens não se preocupam em ser bons. O coração do homem está cheio de maldade e de loucura, e por fim só existe mesmo a morte. Só os vivos têm esperança. É melhor ser um cachorro vivo do que um leão morto. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Para eles não haverá mais recompensa. Eles nem podem se lembrar de sua vida. Para eles, o amor, o ódio e a inveja
Há muitos já passaram, eles já não têm nada a ver com o que aconteceu debaixo do sol. Portanto, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho alegremente, pois Deus se agrada de suas obras. Use sempre roupas de festas e unja sua cabeça com óleo. Viva feliz com a mulher que você ama todos os dias desta vida, sem sentido que Deus lhe deu como prêmio por todo o seu trabalho debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois isso é tudo que você vai receber pelo seu trabalho árduo debaixo do sol. Faça bem feita qualquer coisa que você tiver de fazer. Depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos nem trabalho, e lá não há conhecimento nem sabedoria. Observe outra coisa debaixo do sol. Vi que nem sempre os mais rápidos vencem as corridas, nem sempre os mais fortes vencem na guerra. Os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre se tornam ricos, os instruídos nem sempre se tornam famosos. Tudo depende do acaso e da ocasião. Ninguém sabe quando vai chegar a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros no alçapão, assim também os homens podem cair na desgraça quanto menos esperam. Aqui está mais uma coisa que me impressionou muito enquanto eu observava a vida humana debaixo do sol. Havia uma pequena cidade com poucos habitantes. Essa cidade foi cercada por um rei que tinha um grande exército e muitas armas. Naquela cidadezinha havia um homem sábio, mas muito pobre. Com a sua sabedoria, ele salvou a cidade. Mas depois disso, todos se esqueceram dele. Foi aí que pensei. Embora a sabedoria valha mais do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo a sua opinião é esquecida. As palavras mansas de um homem sábio valem mais do que os gritos de um rei que governa sobre tolos. A sabedoria é a melhor que as armas de guerra, mas um só pecador pode destruir bons planos.